Olá pessoal, tudo bem? É uma honra estar com vocês aqui novamente. Eu sou Iris Mendes e vim falar um pouquinho sobre o Mês das Crianças. Hoje é um programa que eu estou muito feliz em fazer, porque é em homenagem ao Dia das Crianças. E a gente vai falar um pouquinho aqui para vocês das crianças em condomínio, de educação, de desenvolvimento, da pandemia, que é um assunto que não tem jeito, e tirar um pouquinho, né, dessa questão de o CES do condomínio, as crianças, como que elas têm que agir, elas são um problema no condomínio, uma dificuldade para o síndico ou não? A gestão do condomínio pode lidar de uma forma diferente, integrar a criança na gestão, trazer para perto e fazer com que, às vezes, a vida em condomínio, a opção de morar em condomínio foi justamente por conta da existência da criança, da convivência, a família pensou nisso na hora de escolher onde morar. Então vamos falar um pouquinho dessa vida das crianças no condomínio. Eu trouxe aqui hoje para falar com a gente a Cássia Matos. Ela é educadora, formada na USP, trabalhou na creche central da USP, que é referência em educação infantil no Brasil e na América Latina, e criou há 10 anos o Parque Escola, uma escola de educação infantil muito respeitada aqui em São Bernardo, aqui no ABC Paulista, e eu queria aproveitar para mandar os parabéns para os professores, porque calhamos de cair bem no Dia dos Professores e eu estou muito honrada por isso, e os parabéns para a Cássia, que está fazendo hoje 10 anos de Parque Escola. Cássia, seja muito bem-vinda para falar com a gente aí sobre as crianças um pouquinho, né? Obrigada, Iris. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. É um dia muito importante, são 10 anos de Parque Escola e estar aqui falando sobre a criança, sobre os direitos das crianças, para mim é uma honra, é um prazer, é o que eu faço de melhor e o que eu mais gosto de fazer na vida. Ai, que bom. Cássia, fala um pouquinho pra gente. Como é que tá essa geração? Como é que vem se desenvolvendo essa geração? Que nunca cresceram tantas crianças em condomínios, em apartamentos, debaixo das regras do condomínio. E a pandemia deixou isso muito mais latente, né? Esse dia a dia dentro do condomínio. Como que você enxerga essa geração? É bem triste ver o que está acontecendo hoje com as crianças, porque as crianças foram perdendo cada vez mais espaço, né? Tanto quando a gente fala de estrutura urbana, quanto socialmente, né? Então, hoje as mães trabalham, né? As avós trabalham, então as crianças... hoje não tem as pessoas que possam dar atenção direta para elas o dia inteiro. A escola entra aí com um papel importante, que é de oferecer para essas crianças não só a educação de conteúdos, mas essa educação emocional que a gente, né, tinha na rua, essas vivências, essas experiências que são tão ricas para o desenvolvimento das crianças, né, desenvolvimento da imaginação, desenvolvimento social, né, que fazem muita diferença no desenvolvimento cognitivo em si. Mas hoje as crianças acabam perdendo espaço, né? Mesmo as escolas acabam colocando muito peso nos conteúdos e esquecem que se as crianças, que já não tem mais a rua, né? Porque ficar na rua é perigoso, né? Não tem mais o quintal, né? Se elas não têm esse momento de ser criança, do brincar livre na escola, elas acabam crescendo sem essa infância, né? Que a gente teve, que a gente aproveitou tanto, né? Que são as nossas melhores memórias da vida, são as brincadeiras da infância, e as nossas crianças estão crescendo sem, né? Sim, com certeza, principalmente durante esse ano, né? Eu acho que está todo mundo enfrentando um super desafio, que é de ter as crianças em casa, e além da falta de tempo, dos pais trabalhando, as pessoas também não têm o conhecimento técnico para que as crianças tenham todo o desenvolvimento que elas poderiam ter com pessoas formadas para isso na escola, ajudando, né? Sim, uma coisa que acho que ficou mais visível, assim, as pessoas sentiram mais esse emparedamento da infância porque estão com as crianças em casa, em um apartamento. Mas a gente que vive na escola e a gente sabe como que a educação vem trabalhando com as crianças há muito tempo, né? Eu falo que a educação tradicional muito mais isso por terem que ficar tanto tempo com as crianças dentro de casa. Mas a gente que trabalha com educação, que estuda essa educação que respeita, que escuta mais as crianças, a gente vem sentindo e lutando contra isso já há bastante tempo. Eu já vinha desde a creche da USP, que a gente tem esse trabalho respeitoso. Há 10 anos no Parque Escola eu venho defendendo essa causa.
E acho bom esse momento que tantas pessoas estejam percebendo também. É um momento de reflexão também, né? A gente conversando ontem, preparando um pouquinho do que a gente ia falar hoje, você comentou comigo sobre o excesso de cuidado em cima das crianças e que às vezes o ambiente do condomínio pode acabar favorecendo ou aumentando esse cuidado ainda mais, né? Fala um pouquinho para mim dessa questão. Então, uma coisa que eu já percebia muito, né? Muitos pais às vezes falam assim, não quero mandar pequenininho pra escola, vou esperar crescer mais um pouquinho. E às vezes quando eu saía do meu condomínio mesmo pra ir pra escola, e aí eu via pais, minhas vizinhas falavam, é muito pequenininho pra ir pra escola, eu via as babás cuidando dos bebês assim, em carrinhos, ou no colo, brincando com uma garrafinha. E super protegidos, para não colocar no chão, para não se machucar, não pode colocar na grama, né? A natureza dos condomínios, a gente estava falando sobre isso, não é para as crianças interagirem, né? É paisagismo, né? Para ver, estético. E aí eu chegava na escola e via as crianças ali engatinhando na grama, brincando, né? Na areia, na terra. E aí eu falava, nossa, olha só, as pessoas estão tirando das crianças esse contato que é tão importante para o desenvolvimento dela, e aí a gente fala não só de desenvolvimento motor, né, porque a gente tem ali sim a criança que precisa ir para o chão, a criança precisa engatinhar, a criança precisa aprender cair, né? Cair, se equilibrar no chão, perceber, ter noção espacial, desenvolver a parte muscular mesmo, né, tônus muscular, né, senão ela não consegue nem desenvolver as outras partes motoras se ela não tiver nem tônus muscular, porque fica o tempo inteiro em carrinho, né, ou no colo, ou no andador. E os condomínios em si, muitas vezes eles já foram pensados pela própria construtora, prezando a segurança das crianças. Então eu acho que ter um lugar apropriado para que elas possam brincar com liberdade é importante para a qualidade de vida, viu, os síndicos que estão assistindo a gente aí? Sim. Qualidade de vida dos moradores depende também da relação do condomínio com as crianças. Porque é o que eu falei no começo. Muita gente opta por morar em condomínio, porque eu morava numa casa ou num apartamento menor e aí eu vim para um condomínio clube porque eu tive filho, eu acho que ele pode descer para brincar, eu acho que ele pode aproveitar esse ambiente. Então essa qualidade do condomínio passa também pela vivência das crianças. E elas muitas vezes não têm voz, né, Cássia? Então a gente conversou um pouquinho sobre aproximar as crianças da gestão, porque é o que a gente estava conversando, vai começar a voltar às áreas comuns agora a funcionar, a academia, tá? Os adultos estão ali pedindo o que eles querem. E as crianças, às vezes, ficam sem espaço para isso. Sim, e outra coisa é ter um olhar, né? Ter um olhar pedagógico. Acho que quando montar os espaços em condomínios, ter alguém que entenda do assunto. Você vê que os espaços do condomínio para crianças, normalmente eles têm uns brinquedos muito grandes, que a criança não pode ter autonomia porque tem um risco muito grande, então o pai tem que ficar em cima da criança o tempo inteiro cuidando, então a criança não pode desenvolver autonomia. E o espaço que é gramado, a criança não pode, onde ela poderia brincar com autonomia, ter essa liberdade para correr, para utilizar as habilidades motoras dela, para treinar as habilidades motoras dela. Não tem acesso ou não pode utilizar. Né? Ou é o lugar do cachorro, né? Porque normalmente o gramado do cachorro eu falo que é o ideal para você soltar os bebês para brincarem, colocar alguns brinquedos mais baixos e eles terem essa liberdade para brincar, mas não tem. Ter esse olhar, né? Isso com certeza. O que você indica agora para os condomínios nessa fase de pandemia? Alguma atividade que possa estar oferecendo ou ajudando para as crianças? A gente está vendo algumas opções agora, né? Então eu vi que vocês vão fazer um drive-thru, a gente fez em alguns condomínios. Como que vocês estão lidando com isso para trazer algum tipo de atividade no dia a dia? Eu acho que devia ter um olhar muito para você proporcionar experiências significativas para as crianças, coisas que a gente teve na nossa infância, não é nem tão difícil. Então, um lugar onde vão ter algumas árvores frutíferas, vai ter um gramado onde as crianças possam sentar para fazer um piquenique, vão ter algumas mesinhas baixas onde as crianças possam subir e uma horta, de repente, né, que a gente tem coisa simples. Às vezes a gente fica procurando muitas coisas para colocar no condomínio que a gente não teve, e a gente esquece de proporcionar o que a gente teve na nossa infância. E a gente só precisa disso, dar espaço para as crianças. E se a gente ouvir as crianças, a gente tiver essa escuta atenta, as próprias crianças vão mostrar pra gente o que elas querem. A criança quer brincar, você coloca ali um lugar com água, que tem umas torneiras para as crianças poderem colocar águas em bacias e brincarem no condomínio, sabe?
a criança vai passar o dia inteiro ali brincando, trabalhando a questão sensorial, vai ter muitas oportunidades de brincar de mangueira, alguma coisa assim. Vai funcionar 1 hora, 2 horas por dia, esse espaço. E tá resolvido de forma simples, sem nem ter gastos, né? Porque uma torneira, uma mangueira e um gramado, você não tem dificuldade de colocar em um condomínio. Exatamente. Às vezes uma comissão no condomínio que ouça as crianças e possa, para não ter custo, tem empresas que podem apoiar, né? A gente tem aí, eu acho que ela tá me assistindo aqui, a Isabel do SOS Lição de Casa, me salvou nessa pandemia, né? Tá me ajudando muito todo dia. Então, ela oferece, por exemplo, suporte para as crianças que precisam de ajuda naquele tempo que os pais não estão em casa quando a escola tá, ou nesse momento de pandemia. Então, o condomínio pode buscar ou uma empresa que vai proporcionar, ou a própria comissão de moradores organizar alguma coisa que seja preferencialmente num espaço aberto, né, Cássia? Você estava comentando comigo. Como é que vocês vão organizar na escola esse retorno, que os síndicos possam reportar para os condomínios também? Sim, a gente tem uma rede que está pensando muito sobre os protocolos nas escolas a partir do desemparedamento. Então, Desemparedamento, vou lembrar disso. Desemparedamento da infância. Então, a gente levar essas atividades muito para o parque. Então, tem um ateliê de artes ao ar livre, a horta. A gente está plantando muitas árvores frutíferas, né, na escola, porque são coisas que interessam muito para as crianças. Espaço como esse que eu te falei, para brincar de água, né, com bacias. As crianças, você sabe, seus filhos estudam na escola, sabe que essas brincadeiras fazem parte da nossa rotina, das atividades cotidianas. A gente sempre priorizou e agora mais ainda, porque o vírus ele sobrevive menos ao ar livre, ele se dissipa melhor, então o risco de uma criança pegar Covid em um espaço ao ar livre é muito menor do que numa sala de aula. Às vezes a sensação que a gente tem de proteção dentro de um ambiente, nesse momento a gente tem que quebrar essa barreira. Então, tem que se basear por estudos e é o que os estudos estão... E fazer o contrário e deixar as crianças livres, né? Um problema que eu tenho, que veio muita pergunta nesse tempo de pandemia para nós é assim... utilização de telas. As crianças estão dentro dos apartamentos e as telas são uma forma simples de entretê-las, né? Como que você indica isso? Até que ponto é positivo? A partir de que ponto é negativo? O que você pensa sobre isso? Então, a gente tem que ter um equilíbrio, né? A gente tem que prezar pela criança. A gente sabe que aí a sociedade brasileira indica aí para crianças até 2 anos não terem exposição a telas, e de 2 a 5 anos, no máximo 1 hora por dia, mas a gente tem que pensar que as mães estão em casa, estão trabalhando, então a gente tem que olhar para essa sanidade mental da mãe, do pai, da família, né, que está ali com a criança. Então, cuidar do repertório. Então, tem muito trabalho hoje de qualidade para a criança, cultural, repertório cultural, tanto de desenhos quanto de música. E eu acho que ter um momento que a família inteira desligue, assim, sabe? Então, olha, a mãe vai precisar trabalhar, então não fica se sentindo culpada, não fica pensando nisso, porque isso não vai contribuir em nada para a saúde, para o equilíbrio mental da família inteira. Vai precisar deixar a criança, então deixa. Mas olha, tem um momento, 6 horas da noite, 7 horas da noite, vamos todo mundo desligar o celular e vamos dar presença para essa criança, porque a gente está tão próximo e ao mesmo tempo tão distante, cada um no seu quarto, cada um no seu celular, né, no seu aparelho tecnológico. Então todo mundo desligar, comer junto, ouvir o que a criança tem para falar, ler um livro, mesmo que cada um lendo o seu livro, mas fazendo a mesma coisa, né? Então você vai ler o seu livro, então senta aqui, né? Vamos sentar pertinho e ler. Essa questão do isolamento, das crianças não estarem convivendo com outras pessoas da mesma idade, isso tem gerado consequências, assim? Tem estudos que dizem que vai ter alguma consequência na formação dessas crianças? Tem estudo de outros momentos que sim, tem problemas que podem ser levados a longo prazo, problemas emocionais, especialmente. Mas eu acho que as famílias estão muito conscientes nesse momento sobre esses problemas. Elas estão muito preocupadas em como fazer para ficar mais próximas, assim, sabe? Para ter momentos de qualidade juntas. É uma preocupação que eu pelo menos eu estou vendo no grupo do qual eu participo, que está trazendo muito mais reflexão.
Eu acho que é um momento de reflexão de qualquer forma, né? Então, para o pessoal dos condomínios que está nos assistindo, lembrar que o que rege as crianças no condomínio é o regulamento interno de vocês. O regulamento interno pode ser alterado em assembleia. Então, se vocês estão vendo essa conversa aqui, estão tendo uma visão um pouquinho diferente das crianças no condomínio de vocês, que elas têm que ter um espaço específico para elas, um horário específico, talvez um grupo que possa dar essa assistência. Isso tudo depende muito do tamanho do condomínio, né? Ou se unir à própria comunidade. Isso é muito o motivo de morar em condomínio, é as pessoas estarem juntas e trabalharem juntas. Então, unir a comunidade para propiciar pequenos momentos de atividade que vão gerar lembranças nessas crianças. Tudo isso pode ser feito e encarado. Um olhar específico, né? Eu vejo condomínios, uma mãe estava me contando esses dias que ela levou uma multa porque o filho dela quis sentar e comer na grama, né? Sim. E ela levou uma multa por conta disso. Então, tem condomínios que tem a jabuticabeira, a amora, mas é muita gente, a horta, mas é o jardineiro que cuida, é muita gente, então se um mexer, todo mundo vai querer mexer. Mas e se aquele espaço tem a horta dos adultos, mas e se tivesse ali um espaço para que as crianças possam se desenvolver e possam gerar uma experiência de infância diferente dentro do condomínio? E se isso começar diferente hoje? E se você plantar, então, 10 árvores dessa que só tem uma e não dá para todo mundo mexer? Então, pensar que mesmo que a diferença não esteja fazendo diferença hoje, nesse momento, vai poder fazer diferença no futuro, é o que vocês estão fazendo lá, né? Isso, acho que quando a gente pensa, acho que até na escola a gente fala muito isso, né? Pensar uma horta na escola não é pensar uma horta para as crianças verem ou para os pais verem. É uma horta para a criança usar, ela precisa interagir com a natureza, né? Ela precisa gostar. Então, quando a gente planta lá, a gente costuma plantar manjericão, hortelã, que dá muito. Então, a criança pode ir lá e pegar o manjericão e fazer uma comidinha com água e com terra, né? Boldo também. Então, a gente ter esse olhar da natureza, em especial para as crianças nos condomínios, que seja para a criança interagir com a natureza, sabe? Não só para ela olhar, porque criança gosta de pegar. Criança é toda sentido, assim, sabe? Ela gosta de pegar, de cheirar, de comer, de manusear. Olhar para ela, né, não tem tanto interesse, assim. Sim, com certeza. Por isso que elas não estão gostando das aulas online, assim, tanto, difícil, né? As pessoas falam, mas minha criança pequena não dá muita atenção. Então, porque a criança gosta de estar ali, de presença, de pegar, do sentido, assim, então... Eu acho que de qualquer forma essa pandemia trouxe essa reflexão para todo mundo. Isso já é um passo gigante aí, eu acho, para as próximas gerações, um aprendizado que vai ficar, né? Então eu trago aqui esse apelo para os condomínios prestarem atenção nas crianças e nessa presença e darem a possibilidade, principalmente nesse momento, que eles estão muito dentro dos condomínios ainda, né? Para o ano que vem, acho que vem muita novidade por aí, né, Cássia? Você quer falar um pouquinho? A gente tem acho que um minutinho aí. Você quer falar um pouquinho... Isso, um minutinho. Você quer falar um pouquinho do que você está prevendo aí para o ano que vem, quando essas escolas finalmente voltam, que eu acho que está todo mundo super ansioso para isso? Falar um pouquinho do Parque Escola mesmo, se você quiser. Não só do Parque Escola, acho que para todas as escolas prestarem atenção nisso, né? Quanto problemático para as crianças ficarem emparedadas, então que todos, poder público, né, liberando os espaços públicos, os condomínios liberando esse espaço para as crianças, e as escolas colocando as crianças mais lá para fora, para o ar livre, para brincar com a natureza. Eu acho que todo mundo ter esse olhar para a infância, respeitar a infância. A gente se preocupa muito, o que os adultos querem? Que abra academia? O que os adultos querem? Que abre o salão de cabeleireiro dentro do condomínio. Vamos pensar nas crianças. O que as crianças querem, né? Vamos ouvir essas crianças. Eu acho que é o mais importante, é o recado que eu quero deixar. Tá legal. Obrigada por você ter aceito o nosso convite, tá bom? E daqui a pouquinho a gente volta com uma convidada super especial. Acho que vocês vão adorar. Até já!
Oi, pessoal, estamos de volta aqui. Eu tenho uma convidada super especial. A Sara vai falar um pouquinho pra gente da vida real a criança no condomínio. Tudo bem, Sara? Tudo. Obrigada de você ter aceito o nosso convite, viu? Fala pra mim um pouquinho. Você morou bastante tempo em condomínio com seus irmãos. O que você mais gostava no condomínio? Olha, eu morei há bastante tempo em prédio, mas em bastante condomínio também. E era legal, porque a gente conseguia brincar, porque era antes da pandemia, a gente conseguia brincar, descer, pra poder brincar. Tinha uns amigos também lá, mas por causa da pandemia a gente teve que ficar em casa, aí ficou ficando mais difícil. O que você sentiu, que você achou que foi mais difícil na pandemia, quando vocês tiveram que ficar dentro do apartamento? Porque o apartamento era bem pequeno e a gente é em 4, mais uma cachorra, mais meus pais, aí fica já uma grande aglomeração. E aí a gente fica apertado lá e é difícil, porque eu e o Gabriel, que a gente já estuda, e aí os meninos que tem que ficar cuidando do meu pai, trabalha, né? Cada um tem uma necessidade diferente, então é legal a gente ouvir um pouquinho a criança para ver qual que é a visão deles, o que eles estão sentindo. É um pouco do que a gente falou agora no bloco anterior, né? A gente tem tanta teoria, ouve tantos adultos, e as crianças, o que elas estão pensando, né? Você tá estudando em casa online, né? E você Sim. gosta de estudar online? Olha, eu gosto porque... Eu gosto e não gosto, na verdade. Porque... Gostar porque aí a gente consegue também ver o que a gente fez, o que a gente não fez. Aí a gente já sabe, a gente consegue... É mais fácil de organizar, né? Sim. E não gostar porque de vez em quando a internet cai, aí acaba a bateria, aí não tem mais nada pra fazer, tem que ficar esperando. Aí a professora não atende. A gente fica um pouquinho entediado ou perdido quando a tecnologia deixa a gente na mão, né? Desculpa. Quando você morava em condomínio, Sara, as regras que tem no condomínio. Então, tem lugar que pode brincar, tem lugar que não pode, tem horário que pode, que não pode. O que você achava disso? Como que você encarava? Olha, eu morei num apartamento que ele era... Eu falei que era bem pequeno, mas tinha pouca criança. E aí, por causa disso, a gente descia, a gente levava brinquedo lá de casa pra baixo, porque era garagem. Aí, quando passava carro, a gente tinha que ir pra um canto, aí tinha que pegar todo mundo. Aí, de vez em quando, a gente passeava com a cachorra pela garagem. E é difícil, porque lá não tem nenhuma área de criança que pode brincar, então nem piscina tem. Então, era muito calor lá, então a gente tinha que ficar passando o dia na banheira. Aí a gente brincava também, eu e os meus irmãos. Aí quando fizeram, né, muito calor, a gente tinha que inventar coisas, porque não tinha quase nada lá no condomínio que eu morava. Então, gente, por isso que a gente está conversando aqui um pouquinho, né? Você vê, um condomínio que não tem um lugar específico... Esse condomínio de vocês não era no ABC, mas o condomínio que não tem um lugar específico para criança, é bom que seja destinado pelo menos um lugar seguro, para que essas crianças não precisem brincar na garagem, né? E para que também não aborreça ou não cause nenhum acidente, que o síndico sempre tem aquela responsabilidade aqui que a gente fala, né? Então, que isso não aconteça com tanta facilidade. Então, deixar uma área específica e, de repente, pelo menos uns brinquedos, algumas atividades, que seja um papel para desenhar, para brincar de escolinha, alguma coisa, né, Sara? Já ia ajudar, né? Que dica que você dá, Sara, para as crianças que estão em casa agora, sem escola e que estão entediadas? Eu sei que você cria muitas brincadeiras, que você brinca de muita coisa. Que dica que você dá para essas crianças? Pra quando ficar entediado, tipo, usar a imaginação. Eu e os meus irmãos, a gente faz bastante isso. Tipo, a gente brinca de astronauta, a gente brinca de escolinha. Mas também é um pouquinho difícil que, né? A gente enquadra, aí tem uma briga, certa discussão pra ver quem vai escolher a brincadeira primeiro, aí depois o outro. E também a gente tem um bebezinho, né? E não pode correr, porque senão ele vai lá, cai, aí fica difícil, né? Aí a gente tem que brincar de umas coisas que a gente tem que brincar junto, mas aí fica difícil, porque eu quero uma coisa, os meninos querem a outra, e como eu sou a única menina, eu tenho certas coisas que só eu gosto. Vocês têm que negociar ali, né, Sara? Vocês têm que negociar para o negócio sair, né? É. Você sente falta de alguma coisa de quando você morava no condomínio? Olha,
Quando eu morava em condomínio, era bem difícil, porque os meus amigos da escola... Eu tinha uma amiga também que morou no prédio do lado. Só que aí ela morava lá no outro bloco. Aí era difícil falar com ela, a gente tinha que falar pelo celular, aí travava a internet. Aí de vez em quando eu e meu irmão, a gente estudava bastante. E meus pais não conseguiam ajudar a gente quando eu morava em prédio. Porque minha mãe ficava cuidando dos meus 2 irmãos e naquela época meu pai tinha bastante reunião. E aí a gente tinha que sair do nosso quarto, porque a gente não tinha escritório lá. A gente, de vez em quando, eu fazia no quarto da minha mãe, a gente ficava lá na sala, vendo desenho. E também a gente não podia fazer muita coisa, porque o dia passava muito rápido o dia. Tinha que estudar muito, né, Sara? E tinha que estudar, e meu irmão... Aí os meninos também, eles querem brincar toda hora com a gente, né? Sim. Principalmente o do meio, o Benício, ele quer brincar bastante com o Gabriel e comigo, porque... O tá pequenininho, ele ainda não sabe muita coisa. E aí ele tá interagindo ainda. Eles querem chamar a gente, aí a gente fecha a porta, eles ficam batendo na porta. Então, gente, é para vocês pensarem, né? Todo mundo está enfrentando dificuldades aí nessa pandemia, principalmente as crianças dentro do apartamento. A Sarinha trouxe vários exemplos aqui da dificuldade que está sendo o dia a dia, porque ela tem outros 3 irmãos, cada um com uma necessidade diferente, os pais trabalhando em casa também, então um tem que respeitar a liberdade do outro, né? A minha liberdade vai até onde começa a liberdade do outro. E, na verdade, a vida em condomínio é assim. Tem que pensar nos horários, tem que pensar nos lugares, tem que pensar na segurança e pensar também em ouvir as crianças e darem as possibilidades para essas crianças dentro do condomínio terem boas lembranças no futuro. Porque que o seu condomínio não pode ser o lugar que a pessoa vai lembrar e falar: ai, quando eu era pequena era tão legal, a gente fazia isso, a gente fazia aquilo. E não ser um lugar que, tinha aquela pessoa que ficava sempre cobrando as regras, as crianças eram sempre encaradas como um problema. Eu quero tirar esse paradigma, eu acho que as crianças não são um problema no condomínio, elas são os nossos futuros condôminos e elas têm que ser ouvidas, assim como a gente está ouvindo a Sarinha aqui também. Sara, obrigada de ter aceito o nosso convite. Eu quero agradecer aos pais dela também. A mãe dela está aqui nos assistindo, que deixou ela vir. A Sarinha faz live, é super digital influencer aí. Eu coloquei o Instagram dela na tela. Quem quiser acessar para assistir. Você quer mandar um abraço para alguém, Sarinha? Sim, eu queria mandar um abraço para minha família e também para os meus irmãos, porque eles também ficaram muito ansiosos que eles queriam me ver e aí a gente não tinha esse canal lá em casa. Aí eles queriam super me ver, mas eu queria mandar um beijo, mas agora eles estão dormindo e queria mandar um beijo pra eles. Mas eles vão assistir depois, porque fica tudo gravadinho aqui no Facebook, no YouTube, tá em todo lugar, eles vão poder assistir. Sim. Tá bom? Obrigada, viu, Sara? Obrigada, pessoal. De nada. Semana que vem a gente volta com o Outubro Rosa, falar um pouquinho da prevenção do câncer de mama pra vocês. Até lá!